As táticas de guerra usadas pelo exército romano até hoje são estudadas nas várias academias de guerra pelo mundo afora. Por quê? Porque era, se não o mais, um dos mais eficientes da época. E o que levava a esse exército a ser tão eficiente? Treinos exaustivos, criando intimidade entre os soldados daquele batalhão, daquele pelotão e o seu comandante. E eles treinavam com armas mais pesadas do que as que usariam num combate real. Isso dava a eles o condicionamento físico e o treinamento exaustivo dava a eles a intimidade com o seu comandante. Nós vivemos numa batalha espiritual. Nós nunca sabemos a hora em que o inimigo vai nos atacar, mas nós sabemos que ele vai nos atacar. Por isso, é preciso que nós estejamos prontos a contra-atacar, a dar uma resposta. E nós só venceremos se usarmos a técnica do nosso comandante, as táticas. Jesus Cristo é o comandante desse exército. Sim, ele quer criar essa intimidade conosco. Ele quer estar conosco na nossa vida para que nós possamos ter um contra-ataque eficiente e até mesmo um ataque eficiente. E veja, nessa passagem desse evangelho que está em Lucas 13, de 22 e seguinte, nós vamos ver aqui que a caminho de Jerusalém perguntaram para Jesus, Senhor, é verdade que são poucos os homens que se salvam? Jesus respondeu, procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. É a porta estreita. É o caminho de luta, é o caminho do jejum, é o caminho da penitência. Sabe, tem um ditado engraçado que diz assim, tudo que eu gosto ou é imoral, ou é legal, ou engorda. É mais ou menos assim. Porque o nosso corpo, né, quanto mais a gente dá regalias para o nosso corpo, mais ele quer. Mais ele quer vida boa. Não é assim? Quando nós estamos ali em oração, se a gente dá assim, eu vou fechar o olho um pouquinho, já que dorme. E já perdeu o combate espiritual. Porque nós vivemos num combate espiritual. E Jesus, ele quer ser o comandante, porque ele conhece a ação do inimigo. Ele conhece cada ato, ele se antepõe a cada ato, mas para isso, para que nós tenhamos, né, essa eficiência no combate espiritual, é preciso que nós tenhamos, né, essa intimidade com o comandante. E aí nós temos que treinar e treinar muito. E o que seria o treinamento na vida espiritual? É a oração, essa oração de intimidade que nós temos que ter com Jesus. É esse jejum que nós fazemos, essas mortificações que nós fazemos. É não assistir um material na internet, na televisão, que vai nos levar ao pecado. Sim, é preciso que nós tenhamos momentos lúdicos, momentos, né, de distrair a nossa alma, sim, é preciso. Mas nós temos que ter muito cuidado com o que entra nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Porque isso pode nos levar a ficar naquela moleza, naquele marasmo. E aí que o inimigo pega. Na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, melhor dizendo, diz assim, estejais atentos, porque o inimigo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E essa é a verdade. É preciso que nós tenhamos a intimidade. Veja, Jesus não falou aqui quantos se salvam, não foi a resposta que ele deu. Mas ele deu o conselho, procurai entrar pela porta estreita. E a porta estreita é o caminho da penitência. Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. O mundo hoje nos ensina só porta larga, vida boa, tranquilidade. As doutrinas que o mundo nos ensina hoje só nos levam ao caminho largo. Só nos levam aquele caminho. Não. Sabe, isso vai nos entorpecendo e a gente já não treina mais. Primeiro, o inimigo já vai falar que não existe mais combate, já não existe mais inimigo. Não, inferno não existe, o demônio não existe, não. O demônio é a gente mesmo que faz, são as nossas atitudes, né? Basta a gente ser bonzinho, qualquer religião salva, basta falar em Deus. Eles estão tirando o nosso foco, o inimigo está tirando o nosso foco. E se tem uma coisa que o inimigo usa muito para num combate, é a técnica da distração. Eu lembro daquele filme O Último Samurai, quem assistiu ali vê que chegou aquele exército
aquele povo americano com aquelas armas de combate diferente do samurai. O que os samurais eles fizeram naquele combate? Eles usaram a neblina que era natural, né? E aquilo confundiu os americanos e eles venceram a guerra. É isso que o inimigo faz. É essa cortina de fumaça. Sabe, essa vida boa é que nos leva a perder a guerra. É preciso estar vigilante o tempo todo. Entrar pela porta estreita é isso. Não basta dizer Senhor, Senhor, não. É preciso ter intimidade com o comandante. Porque se nós tivermos intimidade com ele, nós vamos estar alerta o tempo todo. E nós, de ato de fé em ato de fé, nós vamos criando intimidade e nós vamos vencer o inimigo. Essa que é a verdade. É tempo de treinamento forte. Não falte ao treinamento hoje. Hoje é domingo. Hoje é dia de se abastecer. É dia de se alimentar. Mas é dia também de treinamento para o combate. Deus te abençoe. Bom domingo. Boa Santa Missa.